Demos. Bom dia de novo, todo mundo, o pessoal que está chegando. Me chamo Mariana Belmonte, sou assessora de Clima e Racismo Ambiental aqui em Gueledés, no Instituto da Mulher Negra. Estou aqui, tem outra companheira, a Esther, também, que trabalha com a gente, está aqui junto. Queria agradecer, vocês conseguiram vir. Quem não conseguiu, não vai conseguir estar aqui acompanhar, a gente está gravando para também depois disponibilizar o conteúdo no YouTube da Frente Parlamentar. E eu queria chamar as minhas companheiras que organizaram tudo e podem falar também das próximas formações, que é a Maíra e a Sara, para dar uma palavrinha antes da gente começar e contar por que estamos aqui. Posso, Sara? Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todo mundo, dizer que é uma felicidade muito grande ter todos aqui. Esse que é um ciclo muito desejado e pensado pelo GT de Racismo Ambiental, com algumas iniciativas esse ano também, já em conjunto com o GT Clima. Esse que para nós é um debate extremamente caro, pensar nas questões ambientais, né, sem pensar a questão racial. E para a gente é uma alegria imensa, então, a gente iniciar esse ciclo de racializar o debate. O racismo ambiental, ele parte de uma discussão de intersecções, né, e que a gente vê a importância dos temas que são debatidos junto aos outros GTs da frente, também de serem racializados e serem discutidos a partir desse viés. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos os nossos convidados, né, convidadas e convidado, e a presença de vocês aqui também, dizer que o ciclo está iniciando aqui hoje, mas que no dia 28 a gente já começa, já inicia um segundo momento com o GT de Questões Urbanas e Resíduos Sólidos. Obrigada, viu? Obrigada, Maíra. Bom, gente, bom dia. Também quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sou a Sara, sou coordenadora de Advocacy do Clima de Eleição, junto com a Ana Terra, que está aqui também faz parte da equipe de Advocacy. A gente fica responsável pela Secretaria Executiva do GT Clima, que é um dos grupos temáticos da Frente Parlamentar Ambientalista, né? E a gente já vem tecendo essa parceria com o GT Racismo Ambiental desde o ano passado. Nosso lançamento dos GTs foi junto, inclusive. A gente fica muito feliz de poder colaborar nesse tipo de iniciativa e de termos sempre essa provocação também de racializar o debate climático e ambiental, socioambiental como um todo, né? Então a gente vem trabalhando com esse viés da justiça climática, do combate ao racismo ambiental e trazendo essa perspectiva para todas as atividades, para todos os projetos de lei que a gente monitora, tudo que a gente faz no GT tem essa perspectiva, e isso também vem muito das contribuições do GT Racismo Ambiental, então a gente ficou muito feliz de poder abrir aí esse ciclo de formações tão importante também com essa parceria com o GT. E o GT Clima, né, a gente tem trabalhado também algumas outras temáticas prioritárias, a gente tem atuado bastante na temática de adaptação, perdas e danos, transição energética justa também. Então, fica o convite para quem ainda não conhece o trabalho do GT, a gente tem lá todas as informações no site da frente, para vocês acompanharem também as próximas atividades. E acho que é isso, gente. Obrigada, Podemos Sara, Maíra. voltar para a Mário. Obrigada. Acho que também é importante agradecer e lembrar as coordenadoras dos dois GTs, a deputada Talíria Petroni, coordenadora do GT Clima, que tem tido também um papel muito importante na agenda climática, racializando os PLs e as conversas, os debates. E a Carol D'Artora também, a deputada Carol D'Artora, que coordena o GT Racismo Ambiental, assim, as duas deputadas liderando essa agenda, que é, enfim, cara, importante e transversal para várias organizações que estão aqui e que depois vão assistir. Agradecer elas também e a equipe dos mandatos. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou apresentar, vou
Peguei aqui as bios dos nossos convidados, queria agradecer. Os três conseguiram estar aqui com a gente. São três pessoas muito referências nos temas que vão abordar, pessoas que compõem também os GTs e, além de fazer parte da sociedade civil, estão em cargos importantes assim para a defesa de direitos, que a gente estamos ansiosos para ouvir aqui. Eu vou ler as bios rapidinho, mas também na hora que vocês forem fazer as apresentações, vocês podem também falar o que faltou e o que vocês acharem. Então, a gente tem aqui hoje a Sueli Araújo, que é urbanista e advogada, doutora em ciência política, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, professora no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados e ex-presidente do IBAMA. O Ciro Brito, que é advogado, mestre em desenvolvimento sustentável e especialista em direitos humanos, assessor de políticas públicas, assessor de políticas de clima, perdão, do Instituto Socioambiental. A Ângela Gomes, que é engenheira florestal, doutora em etnobotânica negro-africana pela UFMG e mestre em controle de contaminação ambiental pela Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, professora universitária, subsecretária de Proteção e Defesa Civil, militante e ativista do Movimento Negro Unificado, MNU, de formação política, foi consultora da ONU na Guatemala, trabalhando com mulheres refugiadas indígenas maia, foi representante das mulheres socialistas na comunidade europeia, membro do coletivo feminista Emacumi, internacionalista da Espanha, leciona nos cursos de engenharia ambiental, 4 livros publicados, uma ecofeminista negra que denunciou o trabalho escravo em monoculturas de eucalipto em Minas Gerais nos anos 90 e dedica a luta contra o racismo ambiental em defesa do uso tradicional da biodiversidade do legado eco-africano e feminino presente nos terreiros de candomblé, nos quintais quilombolas e urbanos de vilas e favelas. É muito bom. Bom, ela, já puxando sardinha, Ângela e Sueli são autoras, coautoras do livro Racismo Ambiental e Mudanças Climáticas, que eu tive o prazer de organizar pelo Instituto Peregum. Maíra depois também pode contar. A gente também vai mandar, acho que, os links de outras publicações, né, ao longo aí das conversas. Então, cada convidado tem 15 minutinhos para, enfim, conversar com a gente, contar e fazer uma apresentação. A gente vai ouvir eles, cada um por 15, e a gente vai abrir para perguntas, comentários, diálogos, e aí volta para eles. Tá bom? Então, vamos lá. Sueli, com você. Hoje eu até fiz slide, que não costumo fazer. Ontem à noite resolvi fazer. Vamos lá. Ver se vocês Sueli, têm. desculpa, só uma coisa. Quando faltar 5 minutinhos para acabar o tempo de cada um, eu vou fazer um sinalzinho, tentar fazer um sinalzinho discretinho aqui Tá para bom, você. gente. Espero que dê para vocês lerem, porque o meu Zoom está com problema quando bota no modo apresentação, mas é rapidinho. Como era a primeira a falar, eu resolvi trazer uma parte mais conceitual. A discussão de racismo ambiental, ela surge junto com a discussão de justiça ambiental, mais ou menos na mesma época, anos 80, pelo menos em termos de publicações. E quando a gente fala em justiça ambiental, a gente, na verdade, destaca as situações de injustiça, né? Eu trouxe comentários de uma publicação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental de 2021, que fala em justiça ambiental como um mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, periferias urbanas, populações marginalizadas e vulnerabilizadas. Vulneráveis não é o melhor. Vulneráveis é o termo que está no texto, literalmente, mas eu gosto mais de vulnerabilizadas, né? Elas não são vulneráveis. Então, a partir dessas situações, você defende um conjunto de ações para esses grupos que suportam desproporcionalmente essas consequências ambientais negativas das
das atividades socioeconômicas, das atividades econômicas do mundo empresarial, e você tem que atuar de uma forma de garantir equilíbrio, justiça, no ponto de vista de que eles sejam atendidos com prioridade. Esse é o olhar da justiça ambiental, é o olhar também do racismo ambiental. O termo surge junto, surge principalmente no início em discussões nos Estados Unidos, isso nos anos 80, hoje está espalhado pelo mundo, e no Brasil tem ganhado uma proporção que eu gosto bastante, com esse olhar, esse foco nas populações das periferias urbanas, que têm uma elevada concentração de pessoas negras, e também tem um olhar que se estende, no caso brasileiro, para povos e comunidades indígenas, tradicionais e extrativistas no meio rural. A gente está abrasileirando esse termo, está dando essa cara de Brasil, e eu acho isso bastante importante. Na origem, nos Estados Unidos, era ligado muito a populações negras, mas também indígenas, latinas, asiáticas e ciganas, na realidade norte-americana. Isso na origem do uso do termo. Eu quero também tratar do tema justiça climática, tudo isso está interconectado, gente. Eu não gosto de ficar escolhendo qual é a melhor expressão a ser usada. Eu gosto bastante do termo racismo ambiental, tenho usado bastante, mas ele engloba situações que não necessariamente têm a ver com clima, ele é mais amplo, na verdade, né? Porque ele vem de justiça ambiental, mas a crise climática está tão grande que o termo, né, justiça ambiental virou justiça climática, e essas três expressões estão conectadas, né? Eu não gosto de gastar muito tempo olhando o que é melhor, mas gosto bastante aí do que tem, dessa consolidação do termo racismo ambiental com o tom brasileiro que nós estamos conseguindo fazer. Em termos de justiça climática no mundo, nas discussões internacionais, isso tem ganhado força, bastante força, inclusive em documentos como o do painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima, o IPCC, na última série de relatórios, a R6, que começou a ser publicada em agosto de 2021, e o último documento é de março de 2023, tem colocações como você tem dos 3,3 bilhões, você tem de 3,3 bilhões a 3,6 bilhões de pessoas vivendo em locais ou em contextos altamente vulneráveis à mudança do clima, e gênero, etnicidade e renda são fatores do aumento dessa vulnerabilidade. De 2010 a 2020, isso também são trechos do IPCC, a mortalidade causada por enchentes, secas e tempestades foi 15 vezes maior nas regiões mais vulneráveis do que nas menos vulneráveis. Tem um probleminha aí de digitação. A maior parte da adaptação ainda é fragmentada, em pequena escala. Esse olhar para a adaptação é fundamental. Nós estamos em plena crise climática, ela já chegou. 2023 e 2024 tiveram as maiores temperaturas registradas na história, eventos extremos para todo lado, e isso só vai se tornar mais frequente e mais intenso. E nós temos que mitigar as emissões de gás de efeito estufa, nós temos que ir na origem do problema, mas cada vez mais nós temos que olhar para a adaptação. E é na adaptação em que nós vamos ver as maiores injustiças se nós não cuidarmos desse olhar do racismo ambiental e da justiça climática. Quem realmente vai sofrer os efeitos dos eventos extremos com maior intensidade são essas populações mais vulnerabilizadas, né? E todo o olhar para a adaptação tem que assumir prioridade para o atendimento dessas populações, sejam em áreas urbanas, sejam nas áreas rurais. Nós
o que temos de histórico, isso no mundo, não é só o Brasil, em termos de políticas públicas para adaptação, fica muito em planejamento e pouco na realidade concreta, na implementação concreta, nesses territórios onde estão essas populações, né? Então, nós temos um hiato bem grande entre fala narrativa e política pública lá na ponta. Esse que é o principal tema. O principal problema, as demandas em termos de adaptação são gigantes, gigantes mesmo. Eu trouxe uma figurinha aqui que pode ajudar para mostrar a realidade atual, e ela nem é tão atual, ela vai até 2020, como tem crescido o número de desastres no Brasil, todos os tipos de desastres. Desastres relacionados a inundações, deslizamento de encosta, calor excessivo, isso são dados do governo. Você tem uma escala crescente, isso mostra a necessidade exatamente de você trabalhar com adaptação, e a necessidade de trabalhar com adaptação com esse olhar para o racismo ambiental, né? Aqui tem um mapa que tem sido bastante divulgado pelo governo quando faz as apresentações. Tem vários desses mapas. Tem o mapa dos municípios vulneráveis, e a ministra Marina gosta de usar, que mostra 35% dos municípios brasileiros em situação em áreas com risco evidente de situações como aconteceu no Rio Grande do Sul, de enchentes e deslizamentos. Esse aqui é o da capacidade adaptativa. Dos 5.570 municípios, 3.679 têm capacidade adaptativa baixa ou muito baixa, segundo o mapeamento do governo. E se vocês pegarem no Rio Grande do Sul, que em maio aconteceu toda aquela tragédia, nós vamos demorar anos para recuperar o estado, ele não está tão ruim assim, não tem tanto vermelho aqui na baixa capacidade adaptativa. Então, tem locais no país em que a resposta a esse tipo de tragédia seria muito pior. Isso é incrível, mas é só olhar aí as cores, são números oficiais, aí eles têm critérios, indicadores em que eles enumeram, né, se tem planejamento para eventos extremos, se não tem, se tem planejamento climático, se não tem, tem uma série de indicadores que levam a essas cores. E nessa situação toda, quer dizer, a crise chegou, o Brasil, nós líamos o país como privilegiado em termos de não tínhamos furacões e coisa desse tipo. Hoje nós temos tudo e temos ao mesmo tempo, no mesmo ano, a tragédia no Rio Grande do Sul, a seca no Pantanal, a seca na Amazônia, que parece que vai ser tão grave quanto o ano passado, e por aí vai. Então, o mundo mudou e o Brasil mudou, a adaptação ganha força, e a grande pergunta é a adaptação para quem? E aí que a gente tem que colocar o foco na justiça climática e no racismo ambiental. Então, no Plano Clima Adaptação e em todas as ações ligadas à adaptação, nas 3 esferas da federação, governo federal, governo estadual e governos municipais, nós temos que considerar classe, raça, etnia, gênero, idade e outras vulnerabilidades sociais. Isso é fundamental. E temos que aprimorar os mecanismos de financiamento para adaptação em nosso país. Isso, assim, não tenho dúvida nenhuma que é uma demanda de hoje. A adaptação é uma questão transversal. Ela está no Ministério do Meio Ambiente, mas tem que estar no Ministério das Cidades, no Ministério de Minas e Energia, no Ministério da Saúde. Tem que ser absolutamente transversal. Nós não temos, o país não sabe, na verdade, porque não rotula os investimentos com olhar climático, não rotula os gastos públicos para poder controlar exatamente o que está sendo investido. Então, sequer sabemos o que está sendo investido em adaptação, mas com certeza é muito pouco. E nós temos que exigir isso e exigir esse olhar da justiça climática e do racismo ambiental para produção de moradias, para a política de saúde, para a transição energética, para tudo que fazemos.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem um papel importante, mas ele está longe de ser o único responsável por tudo isso. E mesmo no Ministério do Meio Ambiente, nós temos que intensificar a parte dos meios de implementação para adaptação. O Fundo Clima, esse ano, ele está com recursos bem acrescidos. Nós estamos com mais de 10 bi no Fundo Clima neste ano. Isso tem que ser reconhecido, isso é positivo, mas esses recursos, eles são reembolsáveis, eles só podem ser emprestados, porque o governo captou, ele emitiu títulos soberanos sustentáveis e captou. Isso é um avanço, o Fundo Clima nunca teve esse aporte de recursos, mesmo no plano internacional. É um volume de recursos que é significativo em termos de reunião de recursos interno a cada país, sem ser com doações internacionais, né? Eles captaram esse dinheiro, mas esse dinheiro atende bem para quem consegue emprestar, né? As destinações estão sendo feitas com juros subsidiados e a longo prazo, isso ninguém questiona, mas para municípios ou territórios, áreas que todo ano estão sofrendo inundação ou todo ano estão sofrendo seca, nós vamos ter vários municípios que não vão ter condições de endividamento. Se eles não têm condições de endividamento, eles não vão conseguir pegar esses recursos que estão disponíveis. Então, o Brasil tem que debater, sim, destinação de recursos a fundo perdido para adaptação. Esse é um debate necessário, e nesse debate nós temos que incluir, com prioridade máxima, o olhar para a justiça climática e para o racismo ambiental. Acho que é esse o recado nos 15 minutos, não sei quantos minutos eu falei. Obrigada, Sueli. Você ficou com um chorinho de 2 minutos ainda. Então tá Depois, muito bom. Então disparei a falar. depois, se você quiser usar esse chorinho de 2 minutos. Tá bom. Obrigada, Sueli. Muito bom. Eu tenho várias perguntas já para depois. Ciro, bem-vindo. Eu não sei se você tem apresentação. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Sou Ciro Brito, assessor de políticas de clima do ISA, como a Mari me apresentou. Estou aqui super honrado de estar falando entre Sueli e Ângela. Espero contribuir a partir do aporte que o ISA vem dando nos espaços que está acompanhando no Poder Legislativo e no Poder Executivo. E falar de racismo ambiental é falar desse processo que é um processo de negação histórica de direito à terra, de direito ao território, de direito à moradia, de ausência de acesso ao saneamento adequado, de ausência de acesso à energia, de acirramento de conflitos socioambientais e, consequentemente, de assassinato de populações do campo, das florestas, das águas, das periferias. Então, é dentro dessa construção histórica e construção espacial do racismo ambiental que a gente tem muitos exemplos sensíveis de como ele se retroalimenta na sociedade brasileira e como se reproduz também e se perpetua essas cicatrizes e esses prejuízos às populações negras, afrodescendentes, indígenas no país. Então, só para partir de alguns dados, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, estima que um pouco mais de 8 milhões de brasileiros vivem em casas construídas sob áreas de risco. Em São Paulo, por exemplo, 37% da população é negra e nas áreas de risco, o deslizamento sobe o número da população para 55%, ou seja, nas áreas mais vulnerabilizadas de São Paulo, o número proporcional de população negra é superior. Em Belém, que vai ser a sede da COP30 ano que vem, 64% da população é negra. E o número sobe para 75% nas áreas consideradas de risco. Em Recife, 55% da população é negra e nas áreas de risco o número sobe para 68% e nas áreas de inundação para 59%. Se a gente pegar os dados do Instituto Polis,
uma pesquisa que eles fizeram, Belém, São Paulo e Recife, que foi o que eu citei. Então, a conclusão é essa: a população negra vive em piores condições ambientais e com menos recursos financeiros para lidar com os impactos de eventuais emergências ou desastres, diminuindo a capacidade de resiliência local e aumentando, portanto, a sua vulnerabilidade. Por isso que, como a Sueli trouxe, eu também prefiro usar o termo populações vulnerabilizadas. Eu falei das populações que vivem nas cidades, focando especialmente nessas populações que estão nessas áreas vulnerabilizadas, que são favelas, baixadas, periferias, mas se a gente olha também para o campo e para populações tradicionais, infelizmente, os dados demonstram que a situação não é muito diferente. Aqui na Amazônia, por exemplo, Roraima, ano passado, encarou uma estiagem muito severa. E assim como Roraima, vários outros estados da Amazônia, esse ano também já estão encarando secas severas, algumas dessas secas, inclusive, sendo consideradas as piores secas históricas. Sendo que nós ainda estamos no dia 20 de agosto. A gente ainda vai passar pelo período que é setembro, na boa parte dos estados da Amazônia, que costuma ser o período de maior seca naturalmente. Então, no caso de Roraima, o principal rio que abastece o estado, que chama Rio Branco, não estou falando da capital do Acre, estou falando do Rio Branco que passa por Roraima. Ele atingiu em fevereiro de 2023, por exemplo, um impressionante nível negativo de menos 0,15 metros. 90% da população de Roraima depende da água do Rio Branco, ou seja, se o rio seca, a população fica afetada. Uma situação muito triste que aconteceu com os povos Yanomami, Macuxi e Apixana foi que as suas casas e suas roças estavam sendo destruídas por incêndios que estavam se alastrando também por conta dessa seca. Em 4 municípios, a água dos rios pode ser comparada à lama. O Conselho Indígena de Roraima, o CIR, naquele momento avaliou que cerca de 50 mil indígenas ficaram sem acesso à água potável. No Pará, por exemplo, ano passado também, Santarém sofreu com essa grande estiagem. Os dados da Defesa Civil disseram que o nível do rio Tapajós chegou a 94 centímetros em outubro de 2023, 38 centímetros abaixo da seca mais severa já registrada na história, que foi em 2010. Isso significa, portanto, que com o passar dos anos, mais rápido do que estava se prevendo, tanto a temperatura está subindo mais, quanto os efeitos climáticos extremos estão ficando cada vez mais recorrentes e cada vez mais severos. Não é justo que quem menos contribua com a emergência climática seja quem mais esteja sofrendo com os efeitos das mudanças climáticas, tanto das populações da cidade quanto as populações do campo. Portanto, a luta por uma vida mais digna, quando a gente fala de emergência climática, é essa luta que nós chamamos de uma luta por justiça climática. E a luta por justiça climática, ela tem que partir de um pressuposto principal, ou de uma premissa principal, que é o reconhecimento do racismo ambiental. Então, não tem como falar de justiça climática em nenhum âmbito, nem no âmbito governamental, quanto no âmbito não governamental, se você não parte da premissa do reconhecimento do racismo ambiental. E o racismo ambiental, mais antigamente, ele já é um termo que existe, o conceito, ele nasce como conceito nos Estados Unidos, mas o que acontece, né, o racismo ambiental em si, ele não existe, não nasce nos Estados Unidos, né? Então, algumas pesquisadoras no Brasil dizem que ele nasceria, inclusive, com a própria colonização. E acho que faz sentido pensar um pouco a partir de quais foram os efeitos da colonização, porque aqui a gente tem uma reflexão que o Malcolm Ferdinand vem trazendo no Ecologia Decolonial, por exemplo, que por muito tempo o movimento ambientalista e os movimentos antirracistas não se conversavam, que quase partindo do pressuposto que a questão do colonialismo, da colonização e da exploração dos recursos naturais não conversam, mas eles conversam, e essa iniciativa, inclusive, do GT Racismo Ambiental, ela procura, junto do GT Clima, aliar essas duas conversas. Então, o reconhecimento do racismo ambiental, ele é fundamental para a gente conversar sobre justiça climática. É,
Então, esse conceito que já existe há muito tempo, ele em geral vinha sendo aplicado num contexto mais de grandes empreendimentos e de obras, que muitas dessas vezes deslocavam populações onde esses empreendimentos iam ser colocados, construídos, e esse processo também já havia uma leitura de que é um racismo ambiental. Quando a gente fala da elevação, né, da gravidade da emergência climática, o racismo ambiental também passa a ganhar esses contornos de que as populações que estão localizadas em áreas vulnerabilizadas, elas passam a sofrer mais os efeitos climáticos extremos. Então, para além da questão dos grandes empreendimentos, temos a questão também da emergência climática que passa a afetar essas populações. E para complexos desafios, para complexos problemas, a gente também vai ter diversas possíveis soluções. Então, nesse momento, a gente precisa olhar também para esse contexto de racismo ambiental, onde a emergência climática avança. E para isso, a gente precisa também reconhecer uma outra coisa: a grande importância que povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais têm no enfrentamento às mudanças climáticas, por conta dos serviços ambientais e ecossistêmicos relevantíssimos que eles prestam para toda a sociedade, não só para as suas comunidades. Como a ONU já reconheceu, nós vivemos uma tripla crise planetária, que significa poluição, crise da biodiversidade ou crise da perda da biodiversidade e a crise da emergência climática. Então, para problemas complexos, como eu já falei, as soluções também são complexas, né? E algumas dessas soluções perpassam por conta desse papel que essas comunidades tradicionais e povos indígenas têm nas suas comunidades, como conservando as florestas, né? E aí tem vários dados que comprovam que tanto territórios quilombolas indígenas, por exemplo, o grau de conservação é muito maior dentro dos territórios do que no entorno, que as temperaturas dentro dos territórios conservados ela é significativamente menor em relação também aos territórios e áreas privadas, principalmente no entorno. Então, algumas dessas soluções, evidentemente, elas têm que passar pela adaptação. Tem algumas pessoas que dizem que a gente nem teria mais tempo para conversar sobre mitigação, que a gente tem que falar sobre adaptação. Um desafio sobre a adaptação grande é a questão do financiamento da adaptação, mas a gente precisa falar de adaptação também a partir da questão da gestão ambiental e territorial, portanto, para poder salvaguardar os direitos à vida e os modos de criar, fazer e viver dessas populações que estão ajudando a gente a segurar a queda do céu. Uma das sugestões que o ISA vem trazendo é do apoio à criação e manutenção de redes de agentes comunitários de manejo ambiental, que são redes que esses agentes fazem pesquisa intercultural na observação do tempo, por exemplo, na região do Rio Negro, e conseguem, com certa antecedência, trazer para a comunidade algumas das oscilações do clima e alguns desses efeitos climáticos que podem afetar a comunidade, ajudando que as comunidades se precavenham da maneira como elas podem. Obviamente, há necessidade que o poder público tenha uma ação política coordenada nesse sentido. Outra sugestão também que a gente veio trazendo é no apoio à elaboração, monitoramento e revisão dos acordos de manejo de fogo, considerando que há um contexto de criminalização do manejo do fogo tradicional, apesar de recentes aprovações de legislações, mas de quanto esse manejo também nas comunidades tradicionais indígenas vem sendo um importante mecanismo, inclusive, de apoio à aceleração da regeneração. E a gente precisa reconhecer também que, por conta do desmatamento, né, que é o nosso principal emissor de gases de efeito estufa no Brasil, a gente precisa falar de algumas soluções como da restauração, da regeneração. Então, essa também seria uma outra sugestão. Além disso, a gente está falando também de promoção da restauração ecológica em áreas de risco e bacias hidrográficas atingidas, com foco na recuperação e manutenção da vegetação nativa. Então, muitas dessas áreas que estão ao redor desses rios, que são mananciais super importantes para a vida das comunidades e de toda a sociedade, estão sendo desmatadas nos últimos anos, e isso faz com que haja um prejuízo geral quando a gente fala sobre os efeitos severos da crise climática para essas comunidades.
Além disso, a promoção de redes de sementes nos diferentes biomas. O ISA desenvolveu com parceiros uma metodologia chamada Muvuca, que uma mistura de sementes tradicionais e nativas, que, a partir dessa metodologia, essa plantação promove, portanto, a biodiversidade, por um lado, e a gente falou da tripla crise, por outro lado, promove a restauração, então a gente falou da questão da poluição, então plantar árvores, manter florestas em pé, continua sendo a grande solução que nós temos, né? Uma solução baseada na natureza, e por outro lado, ajuda no combate a crise climática também. Então, são várias redes de sementes que têm sido fomentadas pelo Brasil, e essas redes têm promovido tanto a troca de conhecimentos tradicionais, quanto a troca de sementes e mudas tradicionais, quanto também tem liderado iniciativas de restauração florestal, que são super importantes, principalmente quando a gente pensa em biomas que já estão muito degradados, como é o caso da Mata Atlântica, ou estão passando por processos recentes de degradação e desmatamento intensos, como é o caso da Amazônia. A gente precisa lembrar que nós estamos passando pela década da restauração, considerada pela ONU, que a Mata Atlântica tem sido considerado um exemplo mundial em termos de restauração, mas que o, a meta brasileira de restauração é muito ambiciosa, e que restauração costuma ser um mecanismo considerado de alto investimento. Então, nós precisamos falar também sobre esses investimentos que precisam ser alojados tanto para restauração quanto para adaptação das cidades, mas também adaptação no campo, e essa adaptação, como Sueli trouxe, precisa considerar critérios de raça, gênero, etnia. E, por último, dizer que a conservação das áreas existentes é sempre a melhor alternativa. Então, que a gente precisa aumentar a fiscalização e coordenar outros tipos de ações públicas, mas também privadas, para que a gente consiga conservar as áreas que nós temos no Brasil e nos outros países também. Lembrar que a emergência climática, ela afeta todos nós, mas ela afeta grupos vulnerabilizados, povos indígenas, comunidades tradicionais, populações periféricas, mais que essas populações são negras, são racializadas, né, são populações étnicas, e que o desafio em relação ao combate à emergência climática, ele não é um desafio de esquerda ou de direita, ele é um desafio que está dado a toda a sociedade, e que ele necessariamente necessita de uma concertação intersetorial. Obrigado, gente. Muito obrigada. O Ciro também ficou com 1 minuto e 20 de rebarba. Obrigada, Ciro. Ângela, bem-vinda. Podemos. Acho que você tem apresentação, né? Sim, bom dia Bom dia. a todos e todas. Já está aparecendo aí? Sim, acho que só falta ampliar um pouco na apresentação. Oi. Tá dando? Sim. Primeiro, agradecer o convite, e algumas das que estão aqui já estão me ouvindo pela segunda, terceira vez, então já podemos fazer a complementação dos dados que a gente pular. Na verdade, quando a gente está falando de adaptação, de racismo ambiental, eu acho que tanto a Sueli quanto o Ciro já colocaram algumas questões importantes, né? Sim, a matriz do racismo ambiental, ela é no bojo do movimento negro norte-americano, mas é claro que o Brasil, quando a gente fala de que o racismo ambiental é a premissa de que em sociedades desiguais, os desastres ambientais, a intensidade deles, a duração deles e depois a reconfiguração do cenário não se dá de maneira igualitária. Então, isso vem estruturado em tudo, vem estruturado na política desigual, na escolha dos locais que a gente fala para depositar as nossas compensações, para a gente depositar os próprios empreendimentos de maior risco, mas o racismo ambiental é a confirmação que os desastres ambientais não são naturais. E para nós,
quando a gente fala dos deslocados ambientais, por que que o Brasil é um exemplo? Porque o Brasil é o país que mais deslocou ambientalmente seres humanos do mundo. A maior migração forçada do mundo. Então, realmente, na história da humanidade, a gente não tem um desastre ambiental maior do que o desastre da escravização dos nossos antepassados. Então, a matriz deliberada, né, de excluir pessoas negras, indígenas, do contexto do chamado, entre aspas, desenvolvimento, foi histórico, desde o processo de colonização. Mas o que me chama a atenção é o esforço que teve de todo o movimento. Quando a gente começa a falar de racismo ambiental, a gente começa a falar lá nos anos 90. Houve um esforço, e as correntes da arquitetura do Brasil, de esvaziar o termo racismo ambiental e chamar tudo de justiça socioambiental, pois eu chamo tudo de violência ambiental. Para nós, negros, nós não temos medo da palavra violência. Racismo é violência, não é um mero erro de terem deixado de considerar os negros. Não, é a violência com que o Brasil estruturou todo o seu projeto em si de acumulação de capital às custas da ideia quase que permanente de que há uma disponibilidade do corpo negro para ser usado, e indígena, para qualquer preço. Então, o racismo ambiental se colou muito bem no capitalismo, porque se a gente tem nesse país uma escala, no período da escravização existia uma escala de preço para tipo de cabelo, e isso me assusta hoje quando vem pondo preço de fio 4, fio 5, fio 6. Essa escala existia. Existia escala para cor de pele, existia escala, pois muito bem. Hoje o CO2 faz a mesma escala que era a escala para vender os negros. Então, os 10% mais ricos que emitem mais o carbono que vai aquecendo esse planeta, eles não têm se alterado. A mineração, mesmo aqui em Minas Gerais, depois de Brumadinho, mais de 200 mortos, assassinados pelo minério, pelo modelo tecnológico da mineração, e o capital deles aumentou. Apesar da gente ter o Covid e a gente ter alterado o nosso sistema imunológico pelo uso de 30 anos de agrotóxico, e, portanto, nós estamos com o organismo contaminado, o agronegócio não perdeu em nada e não mudou em nada, não restringiu a exposição nossa a esses venenos cotidianos, que antes era só no campo, agora também é na cidade. E também não alterou nas nossas cidades a ideia de que a cidade limpa é a cidade impermeabilizada, que é a mesma ideia do colonizador, a mesma ideia do colonizador antropocêntrica, que de biodiversidade é sujeira, portanto, a gente tem que cimentar, fazer aqueles calçamentos limpos, dos calçamentos limpos, a gente tem o concreto. A água, que era uma abundância e uma escassez na Europa, abundância na América Latina e escassez na Europa, também tem que ser vista como algo que, para o modelo de cidade limpa e higienizada que se quer, ela tem que estar tampada sobre esses rios. Então, não me estranha. Aonde estou falando? Eu estou falando, enquanto subsecretário de Defesa Civil, sim, mas uma pessoa de 40 anos do movimento negro, eu não pensei que o desastre do racismo alcançasse tamanha magnitude. Mas também eu não posso dizer para vocês que nós, negros, já enfrentamos esse racismo há 500 anos. Dizer que somos esses 50% mais pobres e que, portanto, não coloquem nas nossas costas a escolha de um modelo branco eurocêntrico que não deu certo e que agora os seus resquícios são colocados aqui. Prometeram, né? Prometeram a ciência que está aí, eu falei da outra vez, ela prometeu melhorar a humanidade, inclusive negando a engenharia bioclimática que os egípcios tinham, que os maias tinham, e por uma engenharia reducionista para pobres. Então, essa engenharia que, quando vê, chama a área de risco, a metodologia está errada. Semadem não pode chamar de área de risco só porque tem uma declividade de encosta. Cuidado, porque existe uma engenharia de encosta. Lá está a cidade de Machu Picchu. Eu não posso chamar onde se refugiavam os negros da guerra da escravidão, não era guerra, era massacre, eram nos fundos de vale, nas grotas, pois estamos ali sim. Ali não era uma área de risco, era área de refúgio, porque tinha água, tinha sombra.
Quem adotou um modelo de desmatar e aumentar a vulnerabilidade dessas áreas foi o modelo tecnocrata neocolonial que fez isso. Então, existe uma engenharia de encosta, existe uma engenharia para áreas alagadas. Tanto os indígenas da Amazônia conseguem viver na região toda de Belém com casar, mas palafita é um negócio muito sujo. É sujo é o rio que contaminou, não a palafita, né? Que tem mais de 200 anos que se faz. E a própria Europa tem cidades como Veneza, que eu sempre conto, está toda dentro d'água, inclusive abaixo do nível do mar, como a capital da Holanda. Então, cuidado, porque o racismo ambiental, inclusive, tem uma narrativa histórica enganosa para justificar que o risco ambiental é uma escolha deliberada de um erro dos pobres e dos negros de não saberem projetar. Isso eu não aceito, porque, primeiro, o legado que a gente traz do Atlântico Negro é a prova viva que, se quer trabalhar com a questão de adaptação, primeiro, assumam o Atlântico Negro que esse país tem. O Atlântico Negro, segundo Paul Gilroy, são todas as experiências que vão além dessa ideia de nós só somos povos de resistência, não. Nós somos modelo, nós viemos de um modelo, outro paradigma. E esse paradigma eu só pego duas nações. Se eu pegasse os nagôs que vieram para cá, com os bantus, trouxeram uma etnomedicina, uma medicina integrada, a agroecologia, uma bioengenharia, né? Então, o que eu tive aqui da África para o Brasil, e eu sei que a África é um continente, o Brasil é um país, mas é o país que tem maior população negra do mundo fora daquele continente. Então, não é porque eu não saiba geografia, é porque a geografia hoje africana se assentou nesse país aqui e é capaz e mostrou um outro modelo que não foi ouvido. Então, aqui nesse Atlântico Negro, trouxeram fluxo de saberes, então não trouxeram mão de obra só, não. Trouxeram os plantadores de arroz, e aí quem até hoje brasileiro não sabia que o arroz é africano, que o Brasil foi o maior produtor de arroz do mundo, o estado do Maranhão. É uma vergonha. Até que ponto vão ficar nesse analfabetismo em relação a um outro modelo, um outro projeto societário possível? Então, é por isso, por esses saberes, da etnobotânica, pelos saberes das plantas, pelos saberes, o arroz africano, feijão africano, café africano, o que seria desse projeto societário decadente que chegou nessa crise climática se não fosse o Atlântico Negro? Então, o que o Brasil tem hoje esse país tem a meta biodiversidade, esse país tem resgatando uma medicina homeopática integral, que era todos esses saberes que vieram, que estão assentados e que cotidianamente a entrada nesses territórios é sempre de apropriação. Então, agora, grande parte da gestão histórica que mulheres fizeram de quintais, a agricultura, agora ela ganha o nome de soluções baseadas na natureza. Eu fico preocupado com essa neocolonização, tanto da ONU quanto a neocolonização do Brasil. Todas essas soluções baseadas na natureza são as soluções que o Atlântico Negro já tinha trazido. As donas, nos seus quintais, não usam agrotóxico. E por que aquele modelo foi sobreposto à monocultura de eucalipto e tal? Quem coletava mineral com a bateia. Da bateia ao dinamite da mineração, tem uma distância muito grande. Então, a ciência bélica não é a mesma que vem atrás da gente dar novos nomes para essa forma da qual ela negou e viu seu projeto falir. Seu projeto faliu enquanto ela não deu visibilidade aos nossos projetos. Ou, como agora, ela vem neocolonizando esse projeto não é para todo mundo, é para alguns. Então, onde a gente tinha menos desastre, é exatamente nas vilas e favelas, as pessoas plantam manga, plantam na encosta, plantam até bananeira, que eu vou escrever de novo, por que a comunidade consegue plantar bananeira sem ela cair, né? Porque é a primeira coisa que a gente... Porque trouxeram conhecimento, esse conhecimento está assentado no Brasil, e esse conhecimento, que era feminino, nos mostra aí, não sei se isso aqui está dando para ver esse desenho aqui, né?
Essas mulheres trazem uma etnomedicina, vocês estão vendo aqui na cintura, as paramentos do candomblé em que elas tratavam as pessoas nas ruas. Esses quintais eram produção agrícola sem veneno, adaptação de plantas que eram da mesma família da Europa. Então, só foi possível esse desenvolvimento da agricultura aqui porque se adaptou um conjunto de conhecimentos. Elas testam. Uma mulher, quando chega a receitar, fala para você, tome um boldo, ela fala, minha irmã tomou, minha avó tomava. Agora me fala da ciência cartesiana, quem banca uma pesquisa 40 anos, 60 anos. Então, existe uma outra ciência trazida no Atlântico Negro, e é ela que considera, primeiro, as águas sagradas, as plantas sagradas. Então, da mitologia dos senhores romana, grego-romana, a gente devia retomar a mitologia dos orixás, assim, na qual, se a água é sagrada, se as plantas são sagradas, como é que o colonizador obriga e tortura as mulheres negras para varrerem folhas, porque quintal sujo era com folhas? O princípio básico do candomblé e fundamental dos iorubás é Coci Euê, Coci Orixá. Sem folha não tem orixá. Pá Euê, pá orixá. Então, essa cosmovisão de mundo é ela que é capaz de dizer que é preciso ouvir as mulheres negras. Há um ecofeminismo que fez todo um discurso para dominar a natureza e dominar as mulheres. Pois muito bem, se esse ecofeminismo reconhece que há capacidade dessas mulheres de impulsionar uma revolução ecológica, é enorme, porque a agricultura só existe porque era cultivada por mulheres. Elas trazem as plantas que estão no campo para perto de casa pós-parto. Isso é adaptação, isso é leitura ecológica da capacidade de experimentação dessas mulheres. E é por isso que tem duas grandes mestras para mim. A Vandana Shiva, né, que faz parte do movimento das mulheres típicos, que abraçou as árvores para que as madeireiras não derrubassem, e ela fala isso. A biodiversidade é a resistência maior. Então, não é só plantar espécies, é plantar espécies diferentes, como as mulheres fazem. É aquela horta que foi amaldiçoada pela ciência moderna, pelo capitalismo verde, que tem uma diversidade que mistura folha com remédio, com tudo, e que não tem que usar agrotóxico. Esse é o problema. Não consegue vinculá-lo ao mercado, né? É essa mesma horta que você planta ali plantas que têm relação com o seu campo espiritual. Epa, quer dizer que eu vou no confronto com a indústria farmacêutica. Então, não dá para fazer adaptação se a lógica, se eu não enfrentar a lógica de quem acha que o grande capital é o que é capaz de achar as mesmas soluções para a crise climática. Na verdade, eles vão se apropriando e fazendo novas crises em outros territórios. Quando a gente vê que a mineração, anteontem, a gente desenhando aqui o plano de segurança hídrica, a mineradora estava presente e também estava presente o cientista da universidade e que promove o agronegócio. Os dois falaram, você não pode estar aqui conosco porque você não tem a base técnica para falar que a mineração gasta 90% da água e o agronegócio também. E eu falei, e o tomate, que é de neve, plantar no cerrado? O tomate é tropical. Eu falei, não, o tomate é da Cordilheira dos Andes dos indígenas. É preciso dizer que se a gente não vai mexer nesses dois grandes modelos, geradores dos maiores impactos, inviabilizando a vida das pessoas nas mudanças climáticas. Então, não se alterou a questão do agronegócio usando água subterrânea e água que torna possível a vida no semiárido. Se aquece e eles não continuam, eles não mudam, não paralisa, não proíbe, porque para mim tem que proibir pivô central para irrigar. Só criar licenciamento não altera. Então, literalmente, todo o nosso semiárido vai ficar inabitável. O norte de Minas é todo semiárido. Lembrar que semiárido chove 750 milímetros. É a nossa caatinga, que é o maior semidesértico do mundo, com maior biodiversidade, pois ele já está começando a chover 250 milímetros. 250 milímetros é deserto. E o deserto, a ocupação dele é limitadíssima, só na condição de oásis.
os oásis também estão ocupados. O pequeno oásis da Caatinga, que a gente chama de fundo de vale, é hoje o que está com o pivô central. Então, nós estamos pior do que os povos do deserto, para o caso da Caatinga. E é isso que os Estados Unidos não vai mexer, né, chamando fotossíntese de sequestro de carbono. Né? Se planta não sequestra carbono, ela sequestra o quê? Ela é animal. Né? E aí, a gente está falando da escassez de água sem mexer no modelo de consumo. Enquanto os Estados Unidos consomem 570 litros de água por dia, a gente vê Moçambique com 4 litros de água por dia e Etiópia com 15 litros de água por dia são os acusados de não saberem lidar com as mudanças climáticas. E o Brasil está com 150 litros, mas tem casa com 250. Então, só dá para pensar que a gravidade desse modelo, ela realmente vai expor mais grupos. Mas o Brasil nem precisa falar qual é mais grupo. Nós somos a maioria que está vulnerabilizada por 500 anos. Então, é a população negra, é a população brasileira. Para de nos falar assim, porque enquanto fizer isso, há uma ideia de que o Brasil existe uma população branca e essa população branca é de domínio, é o padrão. Não, vocês não são padrão, não, eles são padrão errado. É o padrão da exploração, é o padrão do estuprador, colonizador. Então, quando a ONU mostra que as mulheres autodeclaradas indígenas, pardas e pretas têm mais dificuldade de acesso à água e que cerca de 15,2 milhões de mulheres no Brasil declaram não receber água tratada em suas casas. Trouxeram a tecnologia, gastam menos, e lembrar que qual a água que a gente tem é um pouquinho, porque a água que não é salgada, salina, é só 1%. E vem toda uma campanha de contra o desperdício, são as que mais reaproveitam a água e são as que são mais acusadas. Então, realmente, o quadro que a gente tem é que vão aumentar os deslocados ambientais. Vão aumentar os deslocados ambientais e os grandes projetos, essa mudança não vai se dar só com a gente tomar como se fosse pequenos estudos de caso. Nós temos que inserir esse modelo tecnológico energívoro, poluidor, principalmente agronegócio, com desmatamento e com a lógica sem respeitar os ciclos da natureza, A mudança de modelo de consumo não é só inventando sequestro de carbono. E o modelo civilizatório, esse olhar está no lugar errado. Mitigar e adaptação, tem hora que não dá para confluir, não. Essa adaptação, ela requer esses três paradigmas sendo mudados. Modelo tecnológico, modelo de consumo e o modelo civilizatório de matriz. Eu estou já com o meu tempo passando, não estou? Já passou. Eu abri aqui para te dizer que eu tenho Já eu vou vou fechar. Tá bom. Porque senão a gente não tem tempo de conversar. Então, a gente vai pensar que, para a construção de um outro paradigma, a gente não está construindo o que não existe, não. A gente tem que olhar para o que existe. Existem saberes urbanos migrantes, existem biotecnologias que essas mulheres e povos de vilas e favelas têm. Existe uma revegetação agroecológica que eles falam assim, todo dia em vilas e favelas, aproveita o cantinho. Isso vem trazendo conforto térmico, equilíbrio dinâmico, mas isso é residual, né? Aí a gente tem que, ali dentro desses espaços que são gerenciados, eles precisam ser promovidos, que são terreiro de candomblé, o outro não, o do lado esquerdo é um beco de uma vila. Então, ali, nesses espaços desses povos, não é só que eles são mais expostos ao risco, é que precisa ser retomado a ciência que está reconstruindo a justiça socioambiental. Então, a gente está falando de direitos, de priorização de política, de enfrentamento, de antirracismo e antimachismo. Isso existe possível, sim. Eu estou dentro de um município que hoje investiu em como lidar com desastres, com prevenção, proteção, resposta e reconfiguração. Na prevenção, o projeto nosso é com quintais e terreiros, com esses povos. Além disso, na proteção, é uma cartografia de risco. E essa cartografia deve ser obrigatória em todos os municípios. É estação meteorológica em todo o município. E, além da cartografia de risco,
Na reconfiguração do cenário, é preciso ter abrigos para os atingidos e deslocados ambientais. E na última coisa que é importante, primeiro, a gente tem núcleos comunitários da Defesa Civil, 32 núcleos comunitários. A gente criou uma política integrada de um comitê gestor de área de risco, que se reúne quinzenalmente e, no período de desastre, semanalmente. Criamos um plano de contingência de enfrentamento a desastre. E esse plano de contingência envolve todas as instituições do município, que uma vez que eu abra esse plano e falo que existe uma situação de crise, eles têm que colocar os insumos e as operações por 24 horas. Sim, eu sou uma mulher negra, minha matriz é negra, coordeno um centro de desastre, e posso dizer que nesses 3 anos que a gente está de um governo que é socialista, porque por capitalismo nós vamos morrer mesmo, importa. Representatividade importa. A mudança climática, ela vai da raiz principal, a raiz secundária, o tronco, mas principalmente quem nutre essa mudança é o Atlântico Negro. Muito obrigada. Uau, obrigada, Ângela. Desculpa te interromper. A gente não vai, mas a gente vai poder conversar aqui, te ouvir mais. Acho que a gente pode tirar a apresentação para a gente se ver. Retirei. Muito obrigada. Isso que acho que todos os três falaram. Tem uma discussão que eu acho que está reverberando agora e a gente precisa ficar muito atenta, que é essa listinha do que fazer e adaptação, e o que o governo tem divulgado. Dos pontos da listinha do que fazer em adaptação é remover pessoas. Então, mais racista do que isso, enfim, eu não sei, assim. Então, acho que também isso é uma conversa para a gente ter aqui, mas também a gente ter e ficar no nosso radar, porque tem muita organização de ambientalistas brancos que tem defendido a remoção de pessoas, o governo tem defendido a remoção de pessoas, e isso que vocês trazem, os três, especialmente agora na apresentação da Ângela, é importante da gente olhar, porque na verdade é tratar as pessoas como objetos, coisas, né? Como se a gente pudesse remover pessoas. Vamos discutir mais sobre isso. Eu não sei se alguém quer fazer um comentário, podemos começar aí uma listinha de levantar a mão e fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta específica sobre o Fundo Clima, como a gente pode, como ele poderia ser usado se ele fosse melhor, se ele tivesse fosse melhor, né? A estrutura dele de recursos para os municípios fossem melhor, assim como a gente poderia, como os municípios poderiam usá-lo de forma eficaz para adaptação e mitigação. Mas não sei se alguém quer falar, tem alguma pergunta para os três ou só comentário mesmo, pode levantar a mão. Coragem. Quer que eu fale do Fundo Clima? Pode ser, enquanto as pessoas tomam. Começar, então, o Pode pessoal levantar está a pensando. mãozinha aí, pessoal, quem quiser falar. Gente, o Fundo Clima ele foi criado em 2009 com 2 componentes: recursos não reembolsáveis, que podem ser doados, e recursos reembolsáveis, que são emprestados. Tudo isso sai no orçamento como recursos controlados pelo Ministério do Meio Ambiente, mas a parte que vai ser emprestada é transferida para o BNDES, que empresta ou trabalha com bancos, outras entidades financeiras que fazem esses empréstimos. Sempre teve muito mais dinheiro na parte reembolsável, que vai ser emprestada, do que na parte não reembolsável, mas a situação atual ela tá estourando nessa disparidade, porque como tem o Ministério do Meio Ambiente tem dificuldade de gerenciar esses editais para as doações, são coisas pequenas, eles gerenciam assim uns 5 milhões por ano, quando tem muito dinheiro, uns 10 milhões, e a gente tinha uns 400, 500 milhões por ano que iam para o BNDES emprestar,
né? E que esse recurso fica sendo renovado, porque as pessoas pagam esses empréstimos. Só que agora o que o governo conseguiu foram 10,4 bi nessa captação, que é para emprestar. Isso é ruim? Não, isso é bom, porque você pode investir em mobilidade urbana, você pode investir em transição energética, tudo isso não está errado. Só que até quando você olha as destinações, parece que atinge sim as municipalidades. Só que na prática há bastante preocupação das condições dessas municipalidades que têm eventos extremos recorrentes ou que têm muita população nas chamadas áreas de risco, e eu não estou defendendo remoção, só estou falando que precisa de atuação, né? E a Mari sabe disso. Minha origem de vida é luta por direito à cidade, não tô defendendo remoção, mas você tem que analisar todas essas áreas e ver como ajudar essas pessoas, e ver as soluções e garantir segurança mesmo, garantia de vida mesmo, né, em algumas áreas, e ver como ajudá-las da melhor forma possível, com o pressuposto de que elas têm que ficar, se possível, onde estão e com toda a infraestrutura urbana adequada, todos os serviços urbanos adequados, né? No caso das periferias urbanas e favelas e outras ocupações, mas em áreas urbanas. Mas assim, essas municipalidades onde você tem deslizamento todo ano, inundação todo ano, dificilmente elas vão ter capacidade de captação de empréstimo. E muito em adaptação vai ter que ser dinheiro a fundo perdido, isso precisa entrar na cabeça dos governos, dos diferentes governos, né? Então, eu tenho, no Fundo Clima, eu acho que existe uma demanda, o INESC vai nessa linha de um maior equilíbrio entre a parte não reembolsável e a reembolsável. Então, não é que precisa ficar bilhões no Ministério do Meio Ambiente, tenho dúvida até se ele tem capacidade de gerenciar isso, equipe mesmo, né? Mas tem que ser uma coisa mais justa, não dá para ter 5 ou 10 milhões de um lado e 10 bi do outro, né? Então tem que haver um maior equilíbrio e mais dinheiro que possa ser dado, que possa ser doado. E para adaptação isso é fundamental. Para mim, o país deveria criar um fundo aos moldes do Fundo Amazônia, que o Fundo Amazônia é todo baseado em doações. Você capta em doação, você não capta empréstimo e você doa, né? O governo federal deveria ter um fundo aos moldes do Fundo Amazônia voltado para a adaptação à mudança do clima, de dinheiro a fundo perdido, que possa ser dado. E aí nós vamos debater quem vai ser priorizado na destinação desses recursos. Então, acho que sim, tem um maior equilíbrio que a gente tem que requerer do Fundo Clima, uma distribuição do Fundo Clima mais econômica nas diferentes regiões do país, tem uma série de ajustes no Fundo Clima, mas para mim, Sueli, a gente deveria construir um mecanismo financeiro novo com a cara da adaptação, com a cara de ajudar a população pobre, a população negra, tudo isso com dinheiro a fundo perdido. E outra coisa importante é você começar isso tem a ver com a discussão de taxonomia, você tem que saber quanto lá na política habitacional está sendo usado para a questão climática, quanto que na política de saúde está sendo usado para a questão climática. A gente não tem esse número e o país precisa saber. O país precisa saber não só quanto tem no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, precisa saber nas diferentes políticas públicas quanto está destinado à questão climática. Acho que era isso. Obrigada, Sueli. E a Celi, Oi, desculpa, tem pergunta? pode falar. Acho que duas coisas que talvez eu tenha saltado é a nossa luta pelo direito à cidade. O nosso trabalho é retire o risco e não as pessoas, né? Isso. Então, essa é a primeira premissa da defesa civil. Agora, as mudanças também que são importantes, eu acho que é saber que a cada desastre há um empobrecimento da população. Há um empobrecimento por desastre. As pessoas perdem tudo e elas muitas E não estão tem ainda, como reconstruir a vida, não né, tem como Angela? Não reconstruir. tem. Tem muitas que estão ainda pagando a geladeira que ela perdeu, que o fogão perdeu. Então, é muito grave essa coisa que seja fundo que tenha que reembolsar.
Porque a cada. E a gente está, hoje em Contagem, nós temos 125 áreas de risco de inundação e 100 de risco geológico. De risco geológico, a pessoa não tem. O desabamento acaba com tudo. Então, não pode colocar que esses fenômenos têm que ser reparados pelas próprias vítimas. Então, uma das coisas é a política hoje de habitação, que é ampliar o Bolsa Moradia, criar centros de acolhida. Né? É preciso que essas políticas, primeiro, vejam. A gente tem que enfrentar os racistas neomalthusianos, né? Eu falei 3 coisas que eles falam que as pessoas estão morando no lugar errado, na verdade, está falando os negros não devem estar aqui. As pessoas usam material que cai, não fala que há uma exclusão do acesso. Mas o que é fundamental, agora está sendo desenhado pelo governo, o Ministério das Cidades, Mariana, tem orientação de não remoção. Mas a gente tem outros ministérios, como aqui as secretarias de meio ambiente, desenvolvimento econômico, que dá solução ambiental como se fosse retirar as pessoas. Então, mas do Ministério está sendo criado o Plano Municipal de Redução de Risco nos municípios, atualizando. E é importante que a gente esteja presente nesse plano, opinando, incluindo a população negra, e, inclusive, com as soluções que não são a solução de impermeabilizar. A cultura de cimento tem que romper, né? Isso. Cimento e asfalto não dá mais. Então, é encosta multifuncional, vegetada, igual o pobre faz. E não encosta de cimento, que adia, tira o problema da encosta e aumenta o problema de inundação. Obrigada. Vou abrir aqui para. Tem a Iá Catiúcia e tem a Tainá da rede. Iá, bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Muito feliz de estar nessa formação. Eu sou a Catiúcia, represento aqui o coletivo Terreiro Balabi, é uma comunidade aquilombada ancestral no Rio de Janeiro, na região da Zona Oeste, que é uma região muito afetada por remoções, né, no Rio de Janeiro, e também por inúmeros e inúmeros casos, né, de racismo ambiental. Eu queria fazer assim pontuações de muita felicidade com a fala da Ângela, né? É, no sentido mesmo de enquanto comunidade tradicional, né, a gente se sente muito feliz de escutar a produção de sentidos olhando pela perspectiva do nosso corpo, né? Então, minha irmã, eu já agradeço muito demais, assim, algumas questões que você trouxe, como a da tecnologia dos saberes, né? Então, eu não tenho uma pergunta, eu só queria enfatizar mesmo o quanto a gente precisa observar que nesse mecanismo, né, da gente. Primeiro que eu tenho falado muito aqui, a gente tem um quintal ancestral, tá? Que se chama Quintal das Pedrinhas Miudinhas. É um projeto socioambiental que hoje é fomentado totalmente pela comunidade ancestral. Com muita luta, não tem fomentos outros, não tem apoio, a gente não tem captação desses recursos. Então, é um quintal, primeiro que é um quintal de resgate que faz parte da comunidade, depois que é um quintal que entra com esse objetivo de trazer crianças e adultos, né, para lidar com o meio ambiente. Uma coisa que a gente tem percebido, né, e eu percebi ao longo desse ponto, é o como é fácil cair nesse mecanismo do discurso que se constrói sobre a questão das injustiças climáticas. Então, acho que eu vou focar muito nisso. Ao trazer, né, o projeto, primeiro ele parte das nossas existências. Então, eu não crio um projeto para alcançar um objetivo. E aí são coisas que me incomodaram nesse sentido. O quanto hoje, né, os quintais, e aí me incomodou mesmo profundamente. Não que eu não queira fazer. É necessário fazer, mas a gente está, por exemplo, corrigindo uma medida que efetivamente não foi a nossa tradição que perverteu. Não foi definitivamente a nossa tradição. Então, assim, às vezes a gente, comunidade ancestral, principalmente a gente que está dialogando com, por exemplo, setores da frente e outros setores mais acadêmicos e institucionais, fica um pouco pensando o quanto que a gente tem que fazer para frear uma crise. E, na verdade, a gente sempre fez.
Então, parece que a gente está atingido por uma responsabilidade de mudar algo que não foi a gente que construiu. Então, eu acho importante a gente pensar isso nessa discussão, principalmente quando a gente vai até as comunidades tradicionais ou traz as comunidades tradicionais para a fala e para o discurso, porque isso é algo que simbolicamente pode entrar e a gente não perceber. E aí eu percebo que tudo que a gente faz aqui, eu não inventei. É uma série de vivências e experiências de sentido que tem totalmente uma outra lógica, que é a lógica de viver e do bem viver. O frear a crise, criar mecanismos para a justiça climática e para o combate ao racismo ambiental é uma consequência do que foi produzido contra nós e sobre nós. Não algo que nós precisamos. E assim, existe agora uma corresponsabilidade, tipo de integridade ética mesmo, cobrada das comunidades, né? Como se elas também não tivessem passado pelo viés capitalista, mercadológico. E aí a captação desse discurso de quintais, a gente vê muito na tentativa de fomento para editais, né? O quanto, por exemplo, esse quintal já disputou tantos fomentos e não conseguiu nunca nenhum e outros que são criados para fazer alguma coisa e não que já existem como, né? Como algo da própria vida. Então, é esse discurso mercadológico das tecnologias de saberes que a Ângela traz muito fundamentalmente como um recurso mesmo que a gente tem enquanto vida. E eu acho que não dá para pensar nada que seja combate ao racismo ambiental se não for pensando nessa lógica de que as comunidades já existiam, têm um estilo de vida. E aí vou fechar aqui com a remoção, senão eu fico falando sozinha. Nós sofremos de emoção, né? A gente está aí lutando com a frente por uma pauta de zoneamento, porque as comunidades ancestrais sofrem secularmente com remoção, e aí a Ângela trouxe todo o dado histórico, por que que nós sofremos com remoção, né? A terra para a gente é sagrado, a água é sagrada, mas isso é muito subjetivo, né? Para um pensamento ocidental, tudo isso é muito mitológico, tudo isso é muito descartável. E aí a gente tem naquele um manejo de diálogo com a terra, com a natureza, porque ela é o próprio corpo, né? E o meu corpo tem terra, o meu corpo tem água, o meu corpo tem ar, e são esses elementos fundamentais para a vida, e as emoções, ela vem como essa partida pavorosa mesmo, de rasgo na nossa identidade, na nossa existência. Obrigada, professora Sueli também, por trazer, assim, acho que essa questão do fundo do clima, que, por exemplo, eu pouco conhecia, anotei várias coisas aqui muito importantes. Obrigada, gente. Obrigada, Iá, obrigada. Tainá, acho que tem a Tainá e tem a Andrea. E como a gente está com o tempo super apertadinho aqui para mais, então a Thay, aí a Andrea do Espírito Santo, e aí a gente devolve para os nossos convidados para a gente também não atrasá-los muito para a gente encerrar, tá bem? Thay? Oi, pessoal, bom dia. É um prazer ouvi-las e ouvi-lo. É muito boa essa oportunidade da gente dialogar mais sobre racismo ambiental com tantas referências. Queria fazer uma pergunta para Ângela. É muito maravilhoso poder ouvir mulheres negras nesse lugar, né, de tomada de decisões também, mas que trazem essa bagagem do movimento negro para dentro do seu ofício. É muito inspirador isso para a gente. E queria ouvir de você um pouco como você vê é, esse novo plano de proteção e defesa civil que vai estar sendo elaborado e vai ser lançado esse ano, nessa perspectiva do combate ao racismo ambiental e na perspectiva de dar respostas para essa adaptação climática que a gente tanto precisa, né? A gente sabe que tem inúmeras políticas sendo tocadas em pouco diálogo com o plano de proteção e defesa civil, mas eu considero que ele é um plano super importante porque a Defesa Civil vai continuar sendo aí um dos principais atores dentro dessa perspectiva da emergência climática. Então, eu queria ouvir de você um pouco o que você tem achado da construção do plano e como você vê essas melhorias para a Defesa Civil no combate ao racismo ambiental. Obrigada. Obrigada, Thay. Andrea, e aí a gente passa para os nossos convidados. Bom dia. Bom dia, vocês me escutam bem? Sim,
Ah, que bom. Eu tive uma dificuldade, eu sou da Pastoral dos Pescadores, aí o nosso escritório está com problema de inundação de água, aí eu vim para casa e estão consertando aqui, acabaram derrubando o cabo da internet, eu estou aqui pelos dados móveis. Aí, principalmente na fala de Ângela, eu não pude escutar, mas eu queria trazer uma questão para os convidados. Primeiro, dizer da importância desse processo de formação, dessa formação muito bom, parabenizar a iniciativa e as convidadas também, o convidado. Mas eu queria trazer uma questão sobre esse modelo de desenvolvimento, né? Nós que atuamos nas comunidades tradicionais, eu também sou de comunidade tradicional, sou do Recôncavo da Bahia, ali muitas comunidades quilombolas, tradicionais pesqueiras, né? A gente tem enfrentado esse modelo de desenvolvimento que impulsiona essa crise que a gente tá vivendo, né? Patrocina mesmo, né? E passa por cima, viola as comunidades, e as comunidades são as principais atingidas, né? Tem essa questão do modelo de consumo que a gente tem discutido pouco, né? Tem a perspectiva de uma transição energética, mas a transição energética que está buscando uma outra forma de produção de energia, inclusive não é para a gente, né? Para atender a demanda, de novo, dos europeus, a demanda por energia. E eu queria trazer essa questão do modelo de desenvolvimento que tem dizimado as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras, tem essa questão da perspectiva de transição energética com a energia eólica, principalmente as offshore, que é uma coisa que a gente não tem nem dimensão dos impactos que vai ter, mas vai ser por cima das comunidades tradicionais pesqueiras, né? As comunidades tradicionais pesqueiras, na sua grande maioria, são comunidades de origem étnica indígenas e negras, né? Eu queria demarcar isso e queria trazer um pouco dessa questão do plano clima que o Ministério do Meio Ambiente está desenvolvendo, né? É excludente, e isso não contempla as comunidades, a escuta, né? Viola a Convenção 69, que fala sobre como deve ser esse processo de consulta das comunidades, né? Tá fazendo, tem a iniciativa é boa, mas a metodologia é péssima e também tem uma velocidade, né? Uma iniciativa para atender uma agenda, né, que tem, é isso que eu queria perguntar, mas é isso que a gente tem observado, né, para atender essa agenda internacional do G20, da COP 30, né, e que passa por cima de novo das comunidades. Estamos assim, bastante preocupados, mas dizer também da importância dessas comunidades. A gente tem apoiado um PL que trata da regularização e proteção dos territórios das comunidades tradicionais pesqueiras. E eu queria trazer também essa questão da regularização dos territórios das comunidades, porque essas comunidades são os guardiães, protetores dos seus territórios, sabem a importância do manguezal, do rio, da restinga, da mata ciliar, não é? Aí para trazer também como perspectiva. E com o movimento de pescadores, eles têm iniciativa, a gente tem apoiado esse projeto de lei, que é importante, e a gente está pautando isso, né? Propondo isso como alternativa de de enfrentamento e de defesa contra essa questão das mudanças climáticas. É isso que queria trazer e agradecer novamente pela iniciativa. Obrigada, Andréa. Eu vou passar agora para os nossos convidados responderem e já fazer as considerações finais, 5 minutinhos, pode ser, para cada? Para a gente responder. Desculpa pelo tempo, mas aqui a gente encerrou. Eu vou fazer a mesma ordem da apresentação, pode ser? Para a gente. Então, Sueli, Ciro e depois a Eu Ângela. acho que, bom, eu acho que nessa fala final eu queria destacar uma preocupação que a primeira que eu vi comentando de forma explícita foi a Tainá,
sobre a quantidade de planos que estão sendo feitos ao mesmo tempo. Então, nós temos o Plano Clima, que se subdivide em adaptação e mitigação. Em cada uma dessas vertentes tem um conjunto de planos setoriais, mas o Plano Clima ele deveria ser um metaplano e ser observado, dar diretrizes para transição energética, só que o Ministério das Minas e Energia está fazendo o novo Plano Nacional de Transição Energética, a Defesa Civil está fazendo o novo Plano de Defesa Civil, e por aí vai. O Ministério do Planejamento está falando em estruturar o que eles estão chamando de estratégia de longo prazo até 2050. Tudo isso é válido, eu não estou criticando que esses planos existam, mas minha preocupação é em garantir duas coisas: coerência entre eles. Então, não adianta ficar fazendo documentos de grande volume que não tenham uma coerência lógica e diretrizes que deveriam ser estabelecidas nesse campo pelo Plano Clima, né? Mas esperamos que tudo Tava isso dando carinho nela, deu um pulo quando tu entrou. Ops, tem um microfone ligado, acho que Camila. esperamos que todo esse planejamento esteja sendo elaborado com a devida preocupação com a coerência entre todo esse esforço governamental. O outro ponto é garantir meios de implementação. Aí, voltar para a minha fala de fundos, recursos. É fundamental que esses planos que eles possam ir além do papel, né, do PDF, não é mais papel. Esses planos têm que incluir um componente importante de meios de implementação, porque nós já tivemos planos até relativamente bem escritos. Nós tivemos um Plano Nacional de Adaptação que, em tese, deveria estar sendo aplicado, né? É um exemplo. Então, é necessário duas coisas: coerência e de que o planejamento venha acompanhado efetivamente de meios de implementação. Senão, não adianta. Senão, a gente participa dos debates quando possível e nem sempre da melhor forma. Mari tem lutado tanto com relação a isso, né? A forma de participação, ela está muito limitada. Mas, mesmo que a gente consiga melhorar esses documentos, se não houver coerência, se não houver explicitação de meios de implementação, a gente não vai para frente. Acho que eu queria fechar a fala nesse sentido e agradecer o convite, foi super bacana estar aqui com vocês. Obrigada, Sueli. Obrigada mesmo. Ciro? Acho que a gente precisa pensar de acordo com esses diferentes planos que têm existido, mas assim, principalmente a diferença entre eles. Pensar plano de adaptação e adaptação não significa pensar exclusivamente em política de desastres ou de retenção de desastres. Então, acho que isso reforça dois pontos que a gente vem trabalhando juntos aí nas diversas trincheiras. Um, a necessidade da participação social, de modo que a participação social consiga trazer essas prioridades de como a vida precisa ser adaptada, porque a gente, por um lado, precisa dessa ativação e desse protagonismo, mas, por outro lado, também o governo tem admitido de que nós temos poucos dados específicos que possam subsidiar uma política baseada em evidências, por exemplo. Além da participação social, e aí por conta desse outro ponto que eu trouxe, acho que a necessidade da gente reforçar a produção de dados oficiais também para além dos desastres e para além das cidades, porque tem uma boa parte da população da floresta que tem contribuído sobremaneira para as políticas de clima e no enfrentamento às mudanças climáticas e que, por não terem protagonismo ou espaço de fala e de voz, ou por nos seus territórios não produzirem esses tipos de dados oficiais por muitas vezes, isso pode correr o risco de que essas populações fiquem sistematicamente alijadas, principalmente do orçamento, quando a gente pensa num cenário de execução efetiva de todos esses planos. É importante que essa produção de dados ela tenha focos específicos a partir do que a gente está discutindo com o racismo ambiental. Então, gênero,
raça, deficiências, por exemplo, tipos de deficiência devem ser focos específicos dessa produção de dados e dessa produção de políticas, porque está evidente de que essas populações, a partir desses recortes, são as que mais têm sofrido com os efeitos das mudanças climáticas. Por isso também que a gente vem na incidência política sempre buscando aportar esse tipo de especificidade nos projetos de lei, por exemplo, como foi o caso do projeto de lei 4129, que virou a lei 14.904, que é de diretrizes para os planos de adaptação e que, infelizmente, esses critérios de especificação de produção de dados e produção de políticas foram retirados. Então, ainda há uma visão de que a questão racial ou a questão de gênero é uma questão de um espectro político somente. O que a gente vem reforçando é que a questão climática, que perpassa, obviamente, por essas duas questões, ela não é uma questão de esquerda ou de direita, ela é uma questão societária. E, portanto, tanto os parlamentares de esquerda quanto os parlamentares de direita ou de centro precisam se comprometer com uma política antirracista, uma política climática antirracista. E, por fim, assim, sobre o BNDES, se a gente for observar a questão das prioridades, acho que isso precisa ser melhor endereçado. Tem uma questão de prioridades regionais, por exemplo, precisa ter uma questão de prioridades para além da retenção de desastres, por exemplo, e precisa ter uma política de prioridades que observe particularidades. Então, por exemplo, Belém, a capital a sede da COP25, a COP30 em 2025, passa por uma crise profunda em relação ao lixo, aos resíduos sólidos. Então, essa é uma questão que é prioridade para as populações que sofrem racismo ambiental na região. Porque, apesar de não ser uma cidade que tem passado por severas secas ou severas enchentes, é uma das cidades que em 2050 pode ser que tenha um dos maiores números de dias de calor no Brasil e que praticamente a vida fique insalubre, né, inviável, mas por outro lado, de que a população racializada na cidade está enfrentando essa questão do lixo, está adoecendo, né, está morrendo por causa dessa questão. Então, essa é uma questão específica para essa localidade, enquanto populações de outras cidades do norte da Amazônia, por exemplo, estão enfrentando a questão da seca, populações indígenas especificamente. Se você olha os relatórios do BNDES, quando você olha os relatórios dos últimos 3 anos em relação a quais aportes, sejam reembolsáveis ou não reembolsáveis, foram feitos para a questão dos resíduos sólidos na região norte ou no estado do Pará, você não vai encontrar nada. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa também observar, onde o recurso precisa chegar e ele não está chegando, por que ele não está chegando e como fazer essa balança, né, melhor se efetivar. E, por fim, dizer que, para além da questão do Fundo Clima e do Fundo Amazônia, que também tem contribuído para a questão do combate às mudanças climáticas, a gente precisa pensar outros mecanismos de financiamento climático, número um, e no Brasil, especificamente, a gente precisa avançar em mecanismos tributários e financeiros no combate às mudanças climáticas. Né? A gente passou ou está passando aí por uma discussão, né, de reforma tributária e sistemas alimentares, obviamente, estão cada vez mais conectados, inclusive graças à contribuição da sociedade civil brasileira, né, e do Brasil como parte dentro da discussão de mudanças climáticas, mas não se reduz, né, a sistemas alimentares quando a gente fala de mecanismos financeiros e tributáveis para avançar no combate às mudanças climáticas. Então, logo, logo vamos precisar avançar nesse sentido aqui no Brasil também, porque também é urgente. Por fim, agradecer mais uma vez o convite do GT Racismo Ambiental, do GT Clima, agradecer a mediação da Mari, agradecer muito apoio da Maíra e agradecer também estar acompanhado dessas duas grandíssimas referências, Sueli Araújo e Angela Gomes. É sempre uma aula poder ouvi-las. Muito obrigado. Obrigada, Ciro. Ângela, para a finaleira. Obrigada, Ciro, e todos e todas. A benção, viu, minha mãe? E a benção aos meus mais velhos aí, Mutumbá, para quem é de Mutumbá. Realmente a gente tem que retomar que
o acesso, a gente está sobre dois processos. Uma hora, tudo que a gente produziu de tecnologia social precisa também empoderar e tirar o quadro de exclusão que a maioria negra está. Então, eu sempre falo, né? Quando é reiki, todo mundo paga. Quando é passe de mão, as mães de santo e benzedeiras morrem de fome. Então, é preciso ter cuidado com esse neocolonialismo para soluções baseadas na natureza, né? Então, é preciso empoderar, mas facilitar o acesso. Então, quando o fundo clima ele tem que ser a fundo perdido, é porque a minha lógica é de reparação ao povo negro, tá? Então, não é porque está dando, não. Isso faz parte do que nos Estados Unidos o movimento negro vem lutando como reparação. E mesmo porque tem agentes causadores desse desastre. Da defesa civil, é, é fundamental redesenhar o plano de defesa civil, mas é fundamental desmilitarizar a defesa civil. Eu não sou militar, sou civil, sou militante, porque a militarização ela também vem com toda uma história de favorecer a proteção das elites do Brasil e a perseguição baseada nos critérios racistas. Então, isso é fundamental que a sociedade civil esteja participando do plano, da elaboração do plano de defesa civil. Agora, o secretário nacional não é um militar, mas a maioria delas, das defesas civis, ainda são militarizadas. E isso precisa ser mudado. Todo bombeiro que aposenta a reforma vai para a defesa civil. E esse diálogo é difícil. É um diálogo masculino, patriarcal e extremamente militar. Agora, não vai ser todas as nossas mudanças, apesar de todos devem se envolver com o que é as mudanças climáticas e com o estado de emergência, lamentavelmente, Ciro, eu só discordo que a direita não vai fazer isso, porque a direita, o capital dela foi enriquecido às custas do racismo, e o racismo ela vai manter. O racismo dá muito dinheiro no Brasil, muito lucro que se consegue, né? Quando a gente vê que as mulheres negras ganham 48% que ganham as brancas nas mesmas condições, quem é que acumula esse capital? Então, eu não tenho essa ilusão e as evidências do Brasil não mostram isso. Agora, é verdade que precisa que esse fundo clima se estenda, mas não é só o fundo, é quem é que é o porta-voz de colocar a priorização. Porque quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando do CONAMA, e nesse CONAMA, as grandes empresas estão assentadas lá no lugar de sociedade civil. Aí, o que está de sociedade civil precisa ser diferenciado de que é governo e sociedade civil. Dentro da sociedade civil tem que separar empresas, quem está com grande capital, porque os desastres dão lucro, tenhamos isso em mente, né? Mas acho que duas coisas. Desastre, há uma situação de pré-desastre, desastre e pós-desastre. Então, no pós-desastre é que a desigualdade aparece. Eu falei a história dos três porquinhos, né? Então, cada um no pós-desastre, tem gente que a inundação ele tem a segunda casa, então ele vai sair. Tem outros casos em que a estrutura com a qual ele tem o aquecimento, as ilhas de calor, ele tem ar-condicionado. Então, não é o desastre pode ser o mesmo, mas a intensidade, a exposição e a duração e a reconfiguração do cenário, ela expõe quem são os mais vulnerabilizados. E o que é pior, na defesa civil, se a gente não desmilitariza, inclusive quem é que vai viver e quem vai morrer, quem vai ser salvo pela defesa civil ou não, ou seja, a necropolítica. Acho que eu tentei falar aqui o que de outras vezes a gente tem trabalhado, acho que não pode pensar que é papel, sim, do poder público trabalhar, então, essa administração integrada, essa gestão integrada é fundamental, não só dos planos, mas na atuação é o que a gente tem feito no município, um comitê integrado de gestão de risco, ele tem que ser permanente, não pode ser só na época de desastre, então todo município precisa ter um plano de resposta a desastre, mas ele tem que ter um plano municipal de defesa civil, né? Em que os conselhos são fundamentais, porque é a forma de participação.
Mas precisa ter recurso. A Defesa Civil, a maioria delas não tem nem concurso, ainda é indicação política. Então, não tem continuidade da política. E agora, mais do que nunca, precisa. Os municípios precisam ter abrigo. Não vai diminuir a quantidade de deslocados ambientais. Antigamente chamava isso hospedaria. Hoje precisa ter abrigos, e esses abrigos para acolher os possíveis atingidos por desastre, e o desastre entendido, inclusive pela fome, pela miséria, ou seja, é preciso ter uma política que ela seja de transição a essa pobreza nômade que vai ocorrer, tá? Há uma pobreza que ela vai ficar deslocada. São Paulo foi construído com a pobreza nômade que foi do polígono da seca, pois agora vão ser vários polígonos que precisam ser. É preciso realmente, as defesas civis precisam se estruturar, é o que a gente fez, entre mapa, ter observatório da defesa civil, só temos observatório de desastre na Universidade Fluminense. É preciso ter. Não dá para todo mundo estar falando de clima, os municípios não têm nem estação meteorológica, ninguém vai levantar para falar isso. Tem que ficar adivinhando se vai vir um vento. A comunidade e acessíveis, dentro das vilas e favelas. Só um caso que a gente viu colocando a estação meteorológica dentro de uma comunidade. Mas precisam todas terem. Hoje a gente está fazendo pluviômetro doméstico, em que as pessoas, dentro das suas casas, têm um pluviômetro que elas fazem a medição e esse mecanismo, esse acesso a dados. Aí é democratização de dados da questão da gestão do desastre, até que chegue lá. E os grupos, né? Esses núcleos aqui são 32 núcleos comunitários, e isso faz com que a exposição seja menor, a exigência, a reivindicação para reconfiguração. Então, onde é que vai ser a obra de onde teve o desastre, onde que, né? Tem obras que tem de Petrópolis que está, desde o desastre até hoje, não fez nada. Então, precisa da comunidade, sim, para ela fazer controle social sobre a reconfiguração do cenário. E acho, nada disso vai ser possível, gente, sem movimento social, tá? Não sou neutra, sou de esquerda, sou de movimento social, não dá, não vai vir esse gestor tão bonzinho, que aprendeu tanto sobre racismo, que toda hora duvida que a África trouxe tecnologia, ciência, e que existe ciência, nem quintal, nem terreiro, nem aldeia indígena. Enquanto ficar achando, a gente tem essas duas visões, ou acha que é uma coisa atrasada, ou só vai ser reconhecida se puder passar pela metodologia cartesiana, isso não é ciência, tá? Para colocar a nível do mercado. Então, existe e, portanto, soluções baseadas na natureza, é retomada das tecnologias sociais com o protagonismo dos atores que produzem essas tecnologias. É isso. E a democratização da biodiversidade como um direito dos povos, e isso, quem é a nossa mola mestre, vai ser realmente os povos tradicionais como protagonismo dessa nova postura de gestão para a resposta às mudanças climáticas. Clima é padrão. Esse padrão mudou, para adaptação, não vai ser adaptação para a mesma elite que o produziu, né? E eu agradeço, sempre um prazer estar entre os parceiros, entre os que estamos. Pode ser que não sejamos muito, mas a gente sabe ecoar a nossa voz, porque de onde a gente vem, a gente não está sozinho, né? A ancestralidade nos cobre, nos ouve e nos direciona um outro modelo. É assim que eu acredito no bem viver, e posso dizer que esses 3 anos de gestão da Defesa Civil, assim, a gente não tem mais nenhum óbito nesses 3 anos. Então, acho que a ancestralidade está nos ouvindo para a gente construir outro modelo de sociedade. Obrigada, viu? Muda o pé. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada demais, Ângela, por ter topado assim rápido, com um convite tão rápido. Te escrever é sempre maravilhoso ouvir. Obrigada, Sueli, Ciro, parceirões nessa construção. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Maíra, por puxar, Maíra, Mariana também, do GT de Racismo Ambiental, Sara, Ana Terra, por também provocarem essas formações. Vão ter outras formações nos próximos dias, acho que ficar ligado aí nos avisos dos grupos. Depois essas aulas maravilhosas vão estar disponíveis também no YouTube da Frente Parlamentar, né? Isso.
E muito Mari, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Um beijo. Mari, posso só reforçar Obrigada. então o próximo, o Pode. convite? Ah, Para já quem tem não data. estava aqui no começo, gente, então o próximo, o ciclo continua. Eu acho que já é na próxima terça, dia 20 ou na quarta, não sei, dia 28. Não, perdão, dia 27, na verdade é 27, às 9. A gente vai mandar novamente aí um convitinho na frente, nos WhatsApps, nos grupos da frente também. Vamos postar no Instagram. A nossa próxima atividade vai ser com o GT, Questões Urbanas e Resíduos Sólidos. Muitíssimo, muitíssimo obrigada, meninas, Ângela, Sueli e também Ciro. Obrigada, Sara, pelo espaço e a todos que tiveram aqui conosco nesse dia. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, Maíra, Mari. Maíra, Obrigada, gente. rapidamente, só corrigindo. Bom dia, Ah, gente. Ivan, você tá aí? Pode me Bom, estou corrigir se eu aqui. errei o dia. É dia 28. É 28 mesmo, né? Eu tava aqui, Isso. 28, 28. Maravilhoso. Aproveito aqui para parabenizar. Excelente atividade. Foi uma aula mesmo. Muito bom estar aqui. E até dia 28, quarta-feira. 28, às Isso. 9. Obrigada, Um gente. Mas abraço. as meninas Tchau. vão circular aí o Isso, cardzinho. isso, isso. Valeu, gente. Beijo, gente. Obrigada, Obrigada. Bom gente. dia, Beijo, boa semana. Maíra. Beijo, Obrigada, Maria. gente. Beijo. Até mais. Obrigada. Até Vamos mais. escrever mais, Ângela. Vamos escrever mais. Vamos, vamos. Eu vou escrever. O negócio da bananeira está me incomodando. Eu vou escrever outras coisas com vocês. Beijo. Beijo.